Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade que reina na minha vontade. Ó minha mamãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade de Deus para minha alma, dai-me a tua bênção, mãe, para que eu faça todas as minhas ações sobre os vossos olhos maternais. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Suprema Majestade, eu venho sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me então, Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat, Deus é tudo e eu sou nada. Pai, eu te amo. Meditação Livro do Céu, volume 25. 17 de março de 1929. O que Jesus tem manifestado sobre sua adorável vontade são partes divinas. Sua dor quando vê que não são custodiadas estas verdades. Estava toda abandonada no fiat divino, minha pobre mente se sentia imersa no mar de luz interminável, e meu adorável Jesus, movendo-se em meu interior, me disse: minha filha, minha divina vontade está em ato de formar contínuos partos, e nesses partos gerar e pare luz, gera para outras vidas semelhante a ela, gera e para santidade e beleza. Aqui nesse início a gente vê, né, que a divina vontade é como gestar, né? É como uma mãe que gesta um filho no seu ventre, né? E a divina vontade tem esse papel de formar contínuos partos e nesses partos gera e para luz, né? De um filho da divina vontade, que Deus cria um filho da divina vontade, assim como deu a nós essa graça de vivermos na vontade dele, de estar cada dia mais aprendendo com Jesus, né? A gente está nesse ato, né, de formar esses partos, né, e de gerar e parir luz, que a luz é o entendimento, né? Essa luz que Deus nos dá do entendimento da divina vontade, né? Ele gera na gente, né? E a gente pare, que é da luz, né? Da luz o quê? É o entendimento da gente, da gente levar para as outras pessoas, né? Esse entendimento que Jesus nos dá, essa luz que Jesus nos dá a cada dia, de entender a divina vontade, de entender toda a vida divina, toda a vida de Jesus, o que Jesus realmente quer de cada um, o que realmente Jesus quer de cada criatura, né? Gera e pare outras vidas semelhante a ela, gera e pare santidade e beleza. A santidade divina, né? E a beleza de Deus, né? A primeira geração vem formada em nosso seio divino e depois sai nossos partos inumeráveis. Mas queres saber quando geramos e fazemos esses partos? Quando queremos pôr fora uma verdade. Isso é o que eu falo, né? Que quando uma verdade é desabafada, né? Que tem os estados, né? Os estados de ânimo, né? Como foi falado no nosso grupo. E quando você desabafa, e Jesus desabafa em você, gera, né? Gera e faz esses partos, né?
que você vai levar para as outras pessoas a notícia que Deus está lhe dando, né? Aí você vai gerar esses outros passos. As outras pessoas vão ficar sabendo do que Deus está pronunciando, né? Do que Deus está falando pela sua boca. Quando queremos pôr fora uma verdade. Primeiro, como um amado filho, o geramos em nosso seio e depois, com o nosso parto, o colocamos fora. Primeiro, Jesus gera em nós. Primeiro, né, Jesus, nós como filhos de Deus, Ele gera em nós. E depois de gerar em nós, depois nós colocamos, né, para fora essas verdades que Deus nos dá, esse entendimento, né, que Deus nos dá. Aí fala assim, a fim de que desça no baixo das criaturas em quem a recebe e lhes dê liberdade de fazê-lo gerar. Que que vem de Deus, né, em cada criatura que recebe, e dá liberdade, a gente dá essa liberdade para Deus gerando em nós essas luzes, né, essa verdade no nosso entendimento, né. Nós damos essa liberdade para Deus nos usar, para Deus fazer em nós o que Ele quer, né, a fim de que produza outros partos, e então todas as criaturas possam ter nosso amado Filho gerado em nosso seio. Então todas as criaturas podem ter, né, Jesus, né, gerado em cada um. Assim que nossa verdade desce do céu para gerar nos corações e formar a longa geração dos meus partos, assim que assim que assim que as verdades de Deus, né, que é a verdade do nosso Criador, descem do céu para gerar em nós, né, em cada filho da divina vontade, nos corações de cada criatura, e forma a longa geração dos partos divinos, que é essa formação, né, a cada dia mais de filhos da divina vontade. Olha então, minha filha, cada verdade que te manifestei sobre minha divina vontade era um filho gerado em nosso seio. Cada verdade que Deus manifestou sobre a divina vontade é como se Ele estivesse gerando um novo filho, né? Uma nova vida, né? No seio paterno, né? No seio divino. Que pondo fora te levava o Filho de nossa luz, o Filho de nossa beleza, de nossa santidade e de nosso amor. Do nosso amor. E se te foi dada graça de os por fora, foi porque encontraram em ti o lugar e liberdade de poder gerar. Então, se você dá essa liberdade para Deus te usar, essa liberdade para Deus fazer essa morada no seu interior, Deus usa, né? Mas Deus tem que ver que a criatura, ela está disposta, né? Ela está disposta a pôr para fora. Eis a verdade, né? Que Deus vai usar a criatura conforme Deus vê a disposição, né? A disposição da criatura, né? Conforme Deus vê a disposição, Deus vai usar a criatura, porque a criatura vai pôr para fora. E nesse pôr para fora é que pode chegar a mais criaturas, né? A notícia de Deus, a notícia do reino, a notícia da divina vontade. E que essa criatura possa até, né, querer ser um filho da divina vontade, mudar o seu modo de viver, de pensar, não querer mais pensar em si, pensar somente em Deus e viver somente para Deus, né? Aí ele fala, foi porque encontraram em ti o lugar e liberdade de poder gerar. Que Deus encontra na criatura, a criatura totalmente esvaziada de tudo, né? Para ele poder ocupar esse espaço, né? E poder gerar as verdades dele, né? O conhecimento. Essas verdades são todo o conhecimento que Deus nos dá. De modo que não podendo conter em ti os tantos partos dos filhos de nossas verdades, os puseste fora. As verdades, né, que Deus dá são como partos, né? Deus dá essa verdade e você não consegue ficar com ela, você vai pôr para fora. Assim como a mãe dá a luz a um filho, né?
Você vai pôr para fora, que Deus lhe dá aquele entendimento e você vai querer levar, pôr para fora, né? Desabafar, que Jesus está falando com você. Os puseste fora em que teve o bem de escutar. E os puseste fora em quem teve o bem de te escutar. Quem dá disposição de escutar, né? As verdades que Deus nos dá. Por isso, quem não leva em conta essas verdades, não as estima, aprecia e ama. Pode-se dizer que é um filho nosso, que não aprecia e ama. E a coisa maior que existe no céu e na terra é por não amá-lo e estimá-lo. Vem a sufocar estes nossos filhos e a impedir sua geração. Sufocar esses nossos filhos e impedir a geração, né? Essa geração dos filhos da divina vontade. Aí fala, não há mal maior que este, que Deus lhe dá. Deus lhe dá e você não reconhece, né? O quanto a criatura, às vezes, ele é muito ingrata por tudo que Deus dá, né? Cada dia a criatura tem um amanhecer, tem uma luz, tem um sol, tem tudo de mais belo que Deus possa ter criado, uma natureza imensa, né? Tudo de tão maravilhoso, o dom da nossa vida, né? Deus nos dá todos os dias, mas a criatura sempre tem do que reclamar, né? Na sua vontade humana, a criatura sempre tem do que reclamar. Nunca vê esse amor de Deus, esse carinho de Deus, esse cuidado que Deus tem por cada um, e sempre está ali a reclamar. E não agradece a Deus, quando está ofendendo Ele constantemente, né? Que aqui fala, a coisa maior que existe no céu e na terra é por não amá-lo, estimá-lo, vem a sufocar esses nossos filhos e a impedir sua geração. Não há mal maior que este, que não se use todos os cuidados para guardar uma verdade nossa, como no amor dos tesouros. Que todas as verdades de Deus sejam guardadas no nosso interior, na nossa alma, né? Fixada na nossa alma. É ali que vai ficar, né? Fixada na nossa alma para sempre. Que foi uma verdade de Deus, foi Deus que trouxe, né? Uma luz. E ela vai ficar fixada no nosso interior. Que não se usem todos os cuidados para guardar uma verdade nossa como o maior dos tesouros. E as verdades de Deus são isso mesmo, né? Tudo que Deus nos mostra hoje é tesouros, né? Tesouros valiosos. Principalmente a divina vontade, né? Porque é filha nossa, é a portadora, não por fazer uma verdade nossa. Ela contém a potência do nosso Fiat, é tão vasta que tem o poder de salvar um mundo inteiro. Salvar, ela contém, o Filho da Divina Vontade contém a potência do Fiat divino, do faça-se de Deus, e é tão vasta que tem o poder de salvar o mundo inteiro. O único Filho da Divina Vontade, né? Repara por todos, faz por todos e ama por todos. Muito mais que cada verdade possui um bem distinto para dá-los às criaturas, é uma glória, aquele que a gerou. Impedir o bem e a glória que os nossos amados partos nos devem dar, é o maior dos crimes. Impedir o bem e a glória que os nossos amados partos nos devem dar é o maior dos crimes. Por isso te dei tanta graça, te dei as palavras, dirigi tua mão enquanto escrevia, para fazer que os filhos de minhas verdades não fossem sufocados e como sepultados em tua alma. Aqui está falando assim, né, que Deus nos dá as palavras, né? Deus nos dá as palavras, Deus nos guia. Deus é Deus que segura na nossa mão enquanto nós escrevemos, assim como ele fazia com Luísa, né? Aí ele fala para fazer com que os filhos das minhas verdades não fossem sufocados, para que as pessoas não fossem sufocadas, para que fosse posto para fora as verdades de Deus, né? E como sepultados em tua alma, e para fazer que nada omitisse meu pus junto a ti, tinha-te nos meus braços,
como uma terna mãe tem sua pequena filha. E ora te atrai como promessas, ora te corriges, e ora te repreendia severamente. Jesus fazia isso com Luísa, né? E ele faz isso com cada um de nós. Quando precisa, se Deus precisar corrigir a gente de alguma forma, ele vai corrigir, né? E se Deus também quiser usar a gente para corrigir no momento certo, Deus vai usar a gente e a gente vai corrigir da forma que Deus permite, né? Na divina vontade, né? Quando te via relutante em escrever as verdades que ele tinha manifestado e tinha interesse, porque era vidas e filhos meus, e que se não hoje, amanhã teria saído à luz. Você não pode compreender minha dor ao ver o descuido de quem perdeu os 3 volumes de minha divina vontade. Quantas verdades não havia dentro deles? Quantas vidas não sufocaram e foram à tumba? A meus filhos, com tanto amor terei em meu seio paterno. Aqui, quando Jesus fala, quantas vidas não sufocaram e formaram a tumba? Quantos filhos da divina vontade vieram, né? Que Deus deu a graça de conhecer a divina vontade e abandonaram, né? É como sepultar a vida divina, sepultar os planos que Deus deu para ele, né? Porque Deus queria para todos a divina vontade. É o que Deus almeja, é a divina vontade na vida de cada criatura. Formar esse céu na terra, que Deus já está formando, mas são poucos filhos da divina vontade, mas o suficiente para dar esse amor a Deus, essa atenção a Deus, né? Dar esse amor e dar essa atenção a Deus. Aí ele diz, quantas vidas não sufocaram e formaram a tumba a meus filhos, que com tanto amor tirei de meu seio paterno, por parte de quem não teve tanto cuidado de chegar a perdê-los. Sinto que romperam o plano de minha divina vontade e sua longa história, ditados com tanto amor para fazê-los conhecida, que cada vez que me dispunha a te dizer o que o meu Fiat pertencia, era tanto o ímpeto do meu amor, que sentia que renovava o alto de toda a criação. Continuando aqui, por parte de quem não teve tanto cuidado de chegar a perdê-los, sinto que romperam o plano de minha divina vontade e sua longa história, ditados com tanto amor para fazê-lo conhecida, que cada vez que me dispunha a te dizer o que meu Fiat pertencia, era tanto o ímpeto do meu amor, que sentia que renovava o ato de toda a criação, especialmente quando nesse arrebatamento do nosso amor vinha criado o homem. Eu, ao ouvir isto, me sentia trespassar a alma. É como se arrancasse a pedaços e lhes disse: meu amor, se tu queres, pode fazer um milagre de tua onipotência para fazer que eu os encontre, e assim não terás a dor de tantas verdades sufocadas e como interromper da longa história de tua divina vontade. E aqui fala, né, que se Luísa falava para Deus, né, se tu queres, pode fazer um milagre. Tua onipotência pode fazer que eu encontre, e assim não terás a dor de tantas verdades sufocadas, né? Tantas verdades sufocadas. Hoje as verdades são muito sufocadas mesmo. Hoje o ser humano, na sua vontade humana, ele prefere viver na mentira do que na verdade de Deus, né? Ele prefere agradar o humano para não desagradar. Ele prefere falar mentiras para o humano para não desagradar no momento que ele está desagradando o mais importante, que é o nosso Criador, né? O nosso Deus, que a gente sempre tem que amar constantemente o nosso Pai, né? E a criatura na sua vontade humana, ele não olha para Deus, às vezes ele olha para o humano, né? Ele olha para o humano, ele tem medo de ofender o humano, mas ele não vê, ele não tem esse cuidado de não ofender o nosso Criador, né? O medo maior de ofender o humano, criatura na sua vontade humana, né? E ao ouvir isto, me sentia trespassar a alma, e como se arrancasse em pedaços. E lhes disse: meu amor, se tu queres, pode fazer um milagre. Tua onipotência
para fazer que os encontre, e assim não terás a dor de tantas verdades sufocada, e como interrompida a longa história de tua divina vontade. Também eu sinto que sofro muito, e nem sequer sei dizer como é esta dor. E Jesus acrescentou: é a minha dor que ecoa no teu, e o rasgo de tantas vidas minhas que sufocaram o que sente em ti. Essas verdades extraviadas estão escritas no fundo da tua alma, porque primeiro as escrevi em ti com minha mão criadora, depois as fazia escrever no papel. Por isso, sentes ao vivo o rasgo delas, e o meu mesmo rasgo que sente no teu coração. Se você soubesse o quanto eu sofro em cada verdade que com tanto descuido extraviaram destes volumes, sinto dar-me a morte, e tantas mortes, por quantas verdades havia dentro. E não só isso, mas sim a morte a todo o bem que tais verdades devia levar, a morte e a glória que devia me dar, mas não pagar-me com tanto fogo a mais no purgatório, por quantas verdades perderam. Mas deve saber que se não usar todos os meios para encontrá-la, porque quero a cooperação, não farei o milagre que alguns gostariam para que os encontrasse, e isto por castigo da sua negligência. Mas estes partos, essas verdades, esses nossos amados filhos e vidas nossas que pusemos fora, não as retiramos, porque o que sei do seio de nossa divindade, como relator e portador de um grande bem às criaturas, não vem retirado por nós, pela ingratidão e descuido de que tem extraviado tantas verdades nossas. Por isso, quando o reino de nossa vontade for conhecido sobre a terra, e ele reinará, então farei de modo de manifestar de novo o que foi perdido, porque não o fizesse, faltaria o enlace, a conexão e o plano inteiro do Fiat divino. Aqui Jesus está falando, né? Por isso que quando o reino da vontade, o reino da divina vontade for conhecido sobre a terra, ele reinará. Jesus já está reinando, né, no meio de cada um de nós. O reino da divina vontade, por isso, quando o reino de nossa vontade for conhecido sobre a terra e ele reinará, então farei de modo de manifestar de novo o que foi perdido, né? Deus formará todos esses filhos, né? Que lá no começo, na queda de Adão, né? Que ele pecou, né? Que foi ali que começou toda a vontade humana tomar de conta, né? Do mundo, né? E era para ser tudo perfeito, mas por conta da vontade humana, né? Tudo se desandou, né? Tudo por conta da vontade humana. E a criatura hoje não consegue ainda reconhecer o quanto a vontade humana é trevas, o quanto a vontade humana é mal, né? A vontade humana é mal, a vontade humana é o eu em si, né? Olhar para si sempre e deixar o divino de lado, deixar o principal, que é o nosso Deus, né, de lado. Nós temos sempre que olhar para Deus, né, com muito amor, com muita gratidão, né? Que o nosso Deus é tudo na nossa vida. Já pensou se nós não tivéssemos a presença real de Deus na nossa vida, o que seria de nós? Nós sabemos que nós somos um nada, que Deus é que é tudo, é Ele que reina, é Ele que faz. E Ele faz do modo que Ele quer, né? Ele manifesta do modo que Ele quer. E nada passa despercebido para Deus, né? Nada passa despercebido. E ele fala aqui, né? Porque não fizesse, faltaria um enlace, a conexão, o plano inteiro do reino do Fiat divino, né? Essa conexão com Deus, essa conexão constantemente com o divino, né? Eu, ao ouvir isso, disse chorando: portanto, meu amor, se tudo isto acontecer e eu tiver de esperar, quão longo será o meu exílio na terra?
mas eu sinto-me tão torturada pelas tuas privações que não posso mais estar longe da pátria celestial. E Jesus, filha, não fique aflita, não é necessário que te diga o modo, o como e a quem devo manifestar. Se não encontrar o que se perdeu, se a você, os outros, os que convém, é fazer por sua parte o que deve fazer pelo reino de minha divina vontade. Que Deus fala, né, que o que convém é a criatura fazer a parte dela, né? Nós, como os filhos da divina vontade, nós estamos aqui vivendo na divina vontade por todos, né? Por toda a criatura, amando o nosso Deus, reparando por todos. Nós nunca vamos olhar para o outro, para os defeitos dos outros, porque Deus não dá essa permissão a nós de estar apontando o nosso dedo, de estar olhando o defeito dos outros. Deus não permite que nós fiquemos olhando o defeito dos outros, né? Nós vai estar ali dispostos a estar rezando por cada criatura, né? Reparando por cada um, né? Dando esse amor a Deus por aqueles que não dão, né? Dando essa atenção a Deus por aqueles que não dão. E amando cada um, confiante que o reino será formado em cada coração, em cada criatura. E nós vamos estar aqui sempre dispostos a amar a Deus, a fazer somente a tua vontade, fazer somente a vontade de Deus. Isso tudo pelo reino da divina vontade, tudo por o nosso Deus, por amor a Ele. Haja feito o último ato que queremos de ti para cumprimento dela. Teu Jesus não esperará nenhum minuto para te levar em meus braços. As regiões celestiais, eu não fiz o mesmo no reino da redenção, nada omiti, e fiz tudo para que, por minha parte, nada faltasse, para que todos pudessem receber o bem da redenção. E quando fiz, parti para o céu, sem esperar o resultado, deixando o trabalho aos apóstolos. Assim será de você. Por isso seja atenta e tenha ânimo. Pois é, Jesus esperou dos apóstolos e nós somos como estes apóstolos, mas vivendo da vontade divina, né? Sendo conhecedora da divina vontade, levando a vida divina para cada criatura, falando do amor de Deus, né? Do cuidado que Deus tem com cada um. E nós vivendo essa vida divina, nós vivendo essa vida divina aqui, estar sempre atento à vontade de Deus, ao que Deus nos pede, ao que Deus nos fala, né? E pondo para fora essas verdades divinas, essas verdades que Deus nos mostra, essas verdades que Deus sempre está nos ensinando, trazendo algo. E Ele fala aqui, né? Que seja atento e tenha ânimo. A gente tem sempre ter esse ânimo divino, né? Sempre ter esse ânimo divino. E se algo vem lhe desanimando, mesmo a gente, filhos da divina vontade, tendo reconhecimento dos estados de ânimo, vai ter um reconhecimento. Mas você nunca vai estar desanimado para viver em Deus, para fazer somente a vontade dEle. Nunca desanime, nunca desanime com nada. Sempre olhe para o divino. Sempre olhe para Deus, apesar de tudo. Cruz pode aparecer, pode surgir. Você vai ter o entendimento, graças ao nosso bom Deus, né? Para reconhecer o porquê de cada coisa. E quando você buscar, Deus vai lhe mostrar ali nitidamente o porquê daquela situação, né? O porquê daquele acontecimento. E você vai entender. Com o olhar divino, você vai entender o que Deus está querendo fazer com aquela situação, né? E nós somos muito gratos a Deus por tudo, né? Muito gratos a Deus por tudo. A gente está sempre agradecendo a Deus e sempre animado em Deus. Esse ânimo vem de Deus, né? Essa força vem de Deus. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos guia, é Ele que nos anima.
É Ele que nos dá a disposição, né? Disposição para vivermos cada dia para Ele, para viver somente pelo amor de Deus, para amar somente a Deus, né? Para dar esse amor a Deus, né? E o mais Ele faz, tudo quem faz é Deus. Nós não precisamos nos preocupar com amanhã, com hoje, com agora, não. Tudo é divino, tudo é na mão de Deus. E Deus é que sabe de todas as coisas, Deus é que sabe de tudo. Deus é que move a nossa vida. É Deus que nos dá o hálito para viver, né? É Deus que nos dá o movimento. É Deus que move em nós. Então nós não temos de se preocupar com nada nessa vida. Dia de amanhã, não, de jeito nenhum. Nós estamos aqui agora, né, com Deus, hoje, agora e sempre, fazendo somente a vontade dEle e agradecendo diariamente ao nosso bom Deus por tanto que Ele faz. Tão maravilhoso que és. Amém, Fiat.